Meu método de estudos. Como que eu estudei na escola, no cursinho e como que eu tô estudando agora na faculdade. Muitas pessoas têm dúvidas, né, de como estudar. Às vezes a pessoa sai da escola, vai pro cursinho e aí, será que eu continuo estudando do mesmo jeito que eu estudava? Que forma que é melhor e tal? Então eu vou falar pra vocês como que eu estudei em cada uma dessas fases e o que que eu achei bom, o que que eu achei ruim, o que que eu, como uma pessoa que já está na faculdade, te aconselho a fazer. Se você não está, e se você vai entrar agora na faculdade também e quer saber como que eu estudo na faculdade, vou explicar pra você agora. Primeiro, rapidinho, eu vou falar. Eu passei na UNB pelo PAS. Acredito que vocês devem saber por um vídeo que eu fiz, se eu não me engano foi o meu primeiro vídeo do canal. E o PAS, ele é o vestibular seriado do ensino médio, então teoricamente eu passaria direto do ensino médio, mas eu fiz cursinho, por quê? Porque eu fiz o terceiro ano em 2020, que foi quando começou a pandemia de Covid aqui no Brasil, e aí o vestibular foi adiado. Então o PAS, que seria em dezembro de 2020, foi em julho de 2021. E eu não passei pelo Enem, que foi o Enem de 2020. Então, quando acabou o Enem, em janeiro de 2021, que tinha sido adiado, né? E eu percebi que pelo meu número de questões dificilmente eu passaria para a UNB ou para a UFG, que eram as faculdades que eu queria, eu já entrei no cursinho. Então, por isso que eu tive essa experiência mesmo tendo passado pelo PAS. Na escola, voltando pro método de estudos agora. Na escola, eu estudava por resumo. Eu fazia resumo dos conteúdos antes da prova. Isso dava muito certo pra mim. Eu acredito que dava certo porque na escola é o professor que explica o conteúdo, é ele que elabora a prova, é ele que corrige a prova. Então, se eu fazia resumo daquilo que o professor explicava, daquilo que ele dava mais ênfase no conteúdo, daquilo que ele destacava no livro, era aquilo que ele considerava mais importante, então era aquilo que ele cobrava nas provas também. E isso dava muito certo pra mim, não simplesmente pra fazer prova, mas pra aprender mesmo, até pra conteúdos posteriores que precisavam desses anteriores, dava muito certo pra mim estudar por resumo. Agora, no cursinho, eu já percebi que isso não daria mais certo. Por quê? Eu não passei direto pelo Enem, né? Então, alguma coisa ali estava errada. Eu precisaria mudar, não podia continuar. Se você não passou e, assim, não tá havendo evolução, você não pode continuar estudando do mesmo jeito que você estava estudando antes, né? Você tem que encontrar formas melhores de estudar. E aí eu comecei a estudar por questões. Eu fazia resumo ainda, mas como que eu fazia? Eu tinha 6 aulas de manhã e depois, durante a minha primeira hora de estudo à tarde, eu fazia resumo dessas aulas. Mas eu fazia resumo daquilo que o professor explicou. Porque no ensino médio, na escola, eu fazia resumo do livro e das explicações do professor. E fazia esse resumo só semana antes da prova. No cursinho, não. Até porque no cursinho não tem, assim, prova do mesmo jeito da escola, né? Então, no cursinho, eu fazia o resumo da aula, daquilo que o professor explicou na aula, daquilo que eu anotei no meu caderno, aquilo que foi dado no dia. Por quê? Pra eu fixar melhor aquele conteúdo que eu vi de manhã. Então, eu tinha aula de manhã, almoçava e na minha primeira hora de estudo eu fazia esses resumos. Rapidinho, assim, uns 10 minutos por aula, que eram 6 aulas, dava mais ou menos 1 hora fazendo resumo. E depois eu ia fazer questões, estudar por questões, muita questão, muita questão. Eu ficava o tempo todo estudando por questão mesmo. Essa era a melhor forma pra mim. Eu tive uma boa base do ensino médio, eu aprendi bem os conteúdos, só que eu não treinei questões. Então eu não precisei, na maioria dos conteúdos eu não precisava voltar no livro, assistir videoaula ou alguma coisa assim. As aulas do cursinho e treinar por questões já era suficiente pra mim. Então eu fazia questões, eu dividia horários da minha semana, 1 hora, geralmente dava 1 hora para cada disciplina e fazia questões durante aquela 1 hora, tentando fazer a quantidade que se precisa fazer na maioria dos vestibulares. Assim, o Enem era o que eu mais treinava e nele você tem mais ou menos 3 minutos por questões, então, por questão. Então eu tentava em 1 hora fazer no mínimo 20 questões. Geralmente, matérias tipo matemática, física, que são de cálculo, demorava um pouquinho mais, então fazia um pouquinho menos de 20 questões, mas eu tentava manter esse ritmo. E foi assim que eu estudei no cursinho, deu muito certo, passei no PAS, pelo Enem, eu também fui muito bem, passaria também pelo Enem, mas eu não precisei do Enem, porque o resultado do PAS saiu 1 semana antes do Enem. Então, assim, como já estava na semana, eu fiz o Enem também,
mas não precisei da nota dele. E na faculdade, entrei na faculdade, tipo, tá, resumo eu acho que não é tão bom, mas questões é muito bom, mas é bom pra treino, pra vestibular, e na faculdade eu não vou ter, assim, questões das disciplinas, então, o que que eu faço? Essa parte da faculdade não é um conselho, tá? Eu não sei se está dando certo. É apenas, só vou contar mesmo como que eu faço, mas não é um conselho, não sei se eu recomendo, porque não sei se é bom. Só estou contando o que eu faço. Eu voltei a estudar por resumos, mas fazendo resumos igual no cursinho. Fazendo resumo da aula no dia à tarde. Eu almoço e quando começo a estudar, eu faço os resumos das aulas do dia. Eu tenho menos aulas, mas as aulas são mais longas. Nesse semestre, eu tive 2 aulas por dia de manhã, na maioria dos dias, e aí cada aula de mais ou menos 2 horas. Então, as aulas são mais longas, eu demoro mais tempo para fazer os resumos das aulas, mas eu consigo fazer esse resumo à tarde, retomando aquilo que eu vi no dia, na aula. Por quê? Eu faço resumo em folha de fichamento. Isso é bom porque fica mais fácil de eu acessar aquelas coisas. Eu anoto ali o que teve de mais importante, eu fixo melhor aquilo que foi dado de manhã e fica mais fácil de eu acessar se eu precisar pegar para fazer uma atividade, se eu quero lembrar de alguma coisa que eu sei que eu vi em alguma aula, eu pego a ficha e sei que vai estar lá, porque se for alguma coisa importante, eu anotei na ficha. Então, eu gosto bastante de fazer resumo em ficha, assim que eu fazia no cursinho e assim que eu continuo fazendo agora. E, pelo menos em psicologia, tem muitas leituras e também tem os trabalhos, as atividades que os professores passam. Então, eu não faço outra coisa além dos resumos. Eu faço os resumos e aí vou para as leituras que tem para a próxima aula, eu vou para as atividades, para os trabalhos, para aquilo que eu tenho para fazer da faculdade, dos professores. Então, não faço, tipo, questões, essas coisas, porque já as outras coisas já ocupam bastante tempo. E sobre o meu método de estudos, é isso. Eu vou explicar um pouco. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso explicar. E ainda trarei mais vídeos para explicar mais sobre outras coisas que eu estou fazendo, que também ocupam um pouco do meu tempo. Porque, assim, pelo menos eu, quando tava na escola, no cursinho, via as pessoas da faculdade e falava, cara, as aulas de vocês começam 8 horas da manhã, a minha começa às 7, então você tem muito tempo livre, sim. Mas não é bem assim. Se você, na faculdade, tem como você se engajar muito em muitas atividades, ou tem como você fazer só o mínimo. Se você fizer só o mínimo, realmente você vai ter muito tempo. Mas você está se preparando para atuar no futuro numa profissão, né? Você provavelmente quer fazer daquele curso a sua profissão futuramente. Então, na minha mentalidade, toda dedicação é pouca. Recomendo também? Não, não recomendo. Dedicação não é pouca. Se você está se dedicando muito, então é muito, muito bem, parabéns. E então, tudo bem, estou entrando em outros assuntos já. Já terminei de falar sobre o método de estudos. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos, tá bom? Se vocês tiverem sugestões de vídeos sobre esse assunto, sobre outros assuntos, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Beijo!